E aí a música é o processo que unifica todo esse amor dentro de uma bola de fogo, de água, né? Que faz a coisa acontecer. Eu sonho muito, tenho muitos pesadelos antes de subir no trio elétrico, assim, né? Que parece vacina, né? Salve a vacina. A influência que a gente tem para o público é 10%. A influência que o público tem para a gente é 100%. Essa palavra, gente, sucesso. Eu ainda não bebi para entender que gosto tem esse líquido e tal, e eu tenho entendido aí que esse líquido aí que as pessoas estão bebendo, que bebem e tal, não sei, eu não fui, eu não pedi isso ainda no cardápio. Tudo que me faz pensar no que eu posso ter me leva diretamente pro que as pessoas não têm. Todo público tem um maestro no ouvido. E o maestro é o coração, é o que sentiu. A música é um intervalo que tem ali passe livre entre o coração e a cabeça da gente. Russo Passapusso, que alegria te receber. É sempre ótimo trocar com você, ouvir suas histórias. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente, porque durante a pandemia a gente se encontrou através de videoconferência, né? Foi. Pessoalmente, você disse uma coisa que me marcou muito, que não é a gente, é reagente. E eu queria começar falando daí. Depois dessa experiência louca que todos nós passamos, o que está reagindo aí? Eu acho que o sentido de continuidade, naturalmente, assim, sabe? É a força de todo mundo que se foi dentro de quem ficou, né? Essas coisas que o pessoal fala, né? A gente tá aqui, a gente tem que fazer o caminho, a vida continua. Eu acho que principalmente isso. E eu, como trabalho com arte, eu sinto muita presença desse tipo de coisa. Sinto muita presença do atemporal dentro da história. De você ver que passaram 2 anos ali no congelamento, dentro dos lugares, dentro das casas, né, fazendo canção, música que falavam sobre isso. E agora a gente voltando para os lugares, né? Os primeiros shows que eu tive com Baiana. Tudo isso eu sentia no público ali uma necessidade de se comunicar até mais do que a banda, até mais do que a arte. Então, no sentido de reagente, a gente recebeu muita informação do público nesse momento. É como se invertesse o palco. Muita coisa que a gente já cantava, já falava, a gente aprendeu o sentido de tudo, né? É muito interessante quando você faz uma composição sem o processo racional, sabe? Sem querer botar uma mensagem na garrafa e achar que já vai chegar do outro lugar, que já tem um caminho, e ela se desvia e vai passando por outros lugares e adquirindo também novas informações. A gente está vivendo um ressignificamento de muitas coisas, né? Inclusive um ressignificamento bélico. E aí eu queria saber como é que o Baiano, nesse último trabalho, que é pautado em 3 pilares, como é que essa coisa bélica, paz e marítima, que é uma coisa que é fluida, como é que vocês se conectaram isso? Porque a impressão que dá é que é um trabalho que previu o que a gente está vivendo. A gente está decifrando ainda esse disco Xexexu, né? É tipo linha da mão, assim, né? A gente ainda está decifrando o que é que está acontecendo. É muito interessante porque a gente começou rezando, reza forte, fazendo as músicas, né? O maestro Biratã foi de extrema importância nesse quebrar ali as prateleiras, dizer o que é essa música, né? Esse sentido híbrido de autorreconhecimento que a gente teve, né? Essa união através do afastamento, a confiança. Ficou muito forte o processo de confiança. E aí a gente começou a entender a força da palavra, da arte, como transformadora, que vai ali atravessando, né, a gente. Porque quando você tá participando de um processo de arte, principalmente como foi na pandemia, com esse último trabalho, e querendo ler o que ele está dizendo pra gente, a gente não fez o disco e falou, ó, vai ser 3 atos, e aqui vai ser instrumental recital, e aqui a gente vai ser isso, e aqui tá... Não teve isso. De repente, assim, era 3, 4 dias, a gente vai ser. As músicas se finalizavam ali com Ganjamin, no outro dia a gente já lançava, em 1 semana depois lançava, cartaz tinha que ter uma arte, assim, em pouco tempo também, então não deu tempo da gente fazer as próprias leituras. Não deu tempo. Era como se a gente estivesse dentro de casa, ali, fazendo arte, mas numa estrada.
Era E na como ilha? esses shows. Na Ilha Ave Maria, assim, a ilha pra gente foi um processo muito do futuro não demora. E é engraçado, falando, sei lá, puxando, porque eu faço ali um trabalho muito. Vamos, Antônio Carlos e vamos, sim, Jocafe, né? vamos passear por tudo. Com o Antônio Carlos e Jocafe, eu perguntei pra eles, né? Você fala sobre o quê? Eles sobre a Bahia. E aí eu descobri o sentido de memória, né? Que eles moram no Rio de Janeiro, há muito Há tempo que eles muitos não estão lá. anos, pois é. E tem um êxodo natural da Bahia, da Tropicália, de todos os, né, todas as histórias, né? Essa coisa órfã também de Rio de Janeiro virar capital, o próprio sotaque, né, das televisões, né? Essa relação do entendimento do sotaque baiano, às vezes até com uma coisa meio pejorativa, cômica pejorativa, com tudo, e a gente se entender como se fosse um interior do mundo ao mesmo momento que a gente estava ali na diáspora, Sim. explodindo, e era a capital, e o samba, isso e aquilo, e quando isso tudo vai para o Rio de Janeiro, né? Então, a ilha de Itaparica para a gente é um lugar sonho que está à frente de todo esse processo. Quando a gente vai para lá, a gente tem um desapego físico mesmo, geográfico. Eu queria saber o que te levou a Salvador. Você que é de Feira de Santana, o Sim. que te levou a Salvador? Quem nasce no interior ali, em Salvador, da Bahia, tem essa coisa de buscar a vida. E essa coisa de busca a vida, fica parecendo que você tem que ir para a capital para poder se fazer centro, para se ter uma força ali. E minha mãe, na época ali, uma época política ali, que tinha uma abertura, minha mãe trabalhou no Banco do Nordeste e levou minha irmã para estudar. Irmã, essa responsável por você cantar. Exatamente. Ela que tomava aula de música e eu ficava ali para comer a batata frita da professora dela, que tinha na hora do almoço e tal. E aí eu ficava ouvindo aquelas coisas todas, minha irmã maravilhosa, a pessoa que eu fiz a música Libertação foi para ela. Elza cantou. Eu não vou sucumbir, eu não vou sucumbir, avisar na hora que tremer no chão. E foi na ilha de Itaparica que eu tava andando, e aí eu ouvi, e aí? E aí, ó. Aí eu ouvi, eu não vou sucumbir, porque essas duas músicas, que legal. Essas duas músicas, Libertação e Guerra Batalha, elas faziam parte de um processo sentimental interno que eu chamava de sucumbir, ou sucumbir, né? E são músicas que eu fiz sem violão, ouvindo nos lugares as histórias, como foi minha primeira música, Flor de Plástico. Então essa coisa de você estar antenado para saber o que é que a música tem para te dizer é muito interessante, porque é um processo ali de se escutar, de se entender, né, e de fazer parte de todo mundo. Então, minha mãe, ela queria muito ir para a capital, esse sonho de ir para a capital. Eu nasci em Feira de Santana para nascer mais perto da capital. Além de ter ali uma assistência melhor na coisa toda, era nascer. Eu nasci em Feira e voltei para Senhor do Bonfim. Ok. Então só foi para nascer. E aí eu fiquei com meu pai na roça lá em Senhor do Bonfim e minha mãe foi para a capital com minha irmã. Então foi essa coisa de buscar a vida mesmo, buscar o trabalho, buscar a história, buscar o ensino, buscar o estudo. E aí quando a gente chega em Salvador, aí acontece uma tragédia, né? Meu pai vai para lá e faleceu e tudo mais. E aí o paraíso da miragem. O que era paraíso, a busca, o trabalho e tudo, meio que quebra aquele quebra-cabeça ali, né? As imagens se desfazem e a gente tem que começar a montar tudo sem esperar que vai fazer uma imagem ali que a gente quer, um coqueiro, uma praia, uma rede, essas coisas da Bahia. As imagens às vezes vinham outras. Nessa época, você já dava aos objetos, flor de plástico, relógio, paraquedas, poesia? Você já tinha esse olhar poético nos objetos? Os objetos que me deram esse olhar poético, né? Foi a minha primeira música, Flor de Plástico, que eu sentei numa cama, né? Meu pai tinha falecido, e aí todo mundo tinha ido pro enterro, e aí uma senhorinha falou para mim, se você não for pro enterro, você não vai se despedir. E eu fiquei em casa sozinho, e eu vesti as roupas de meu pai, e aí quando eu sentei na cama, atrás tinha um vaso que veio de Senhor do Bonfim, quebrado, com uma areiazinha, e uma flor de plástico. E eu ouvi aquilo. Bram, 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 tararararam, pam, padam, badam, bam, pam, que lástima. Eu ouvi aquilo. E eu ouvi, eu achei que a música já existia.
E eu passei um bom tempo achando que a música já existia. E depois, quando eu toquei para as pessoas e perguntava se já existia, você já conhece essa música, você já conhece aquela... Ninguém conhecia. Principalmente em Salvador, as pessoas ali estavam meio que, o que é isso, cara? Isso aí é tal. E aí, quando eu ouvi ali, eu ouvi aquela canção, né? Eu comecei a perceber que as músicas estavam nos lugares. Se a gente tiver um processo aqui com as pessoas aqui de emoção profunda, com quem está vendo a gente até, acho que até atravessa a lente. A gente consegue entender que a música está ali naquele canto, ali olhando pra gente. É legal você ouvir a música, né? Tem que compor a música, cantar a música e ouvir a música que está nos lugares. Eu aprendo muito isso com o Antônio Carlos Jocafe, porque os dois têm processos ali. Um é o extremo compositor que faz, que pega ela, que entende ela, e o outro é o que percebe que ela está por ali, que ela está ali, que ela está no canto, que ela diz, e tem essa relação do mundo mágico religioso em relação à música. Então, os objetos que me deram a poesia, né? Aí depois eu fui para Salvador, aí minha família se foi de lá, eu fiquei só. E aí dentro de uma casinha eu olhava o travesseiro e acontecia alguma coisa, uma separação, ou uma falta de dinheiro, uma falta de comida, uma falta de trabalho. Olhava para o relógio, ele falava comigo, olhava para todos os processos no relógio como algema, o remédio, que eu tinha ali, meus processos respiratórios e tal, né? Meu coração sufocando o pulmão, né? Processo respiratório com emoção, minhas veias tremendo. Não vou dizer que estou tão triste. As mensagens começavam a chegar na minha cabeça muito formadas. E eu não tinha a consciência no paraíso de compositor, daquele que pega a caneta e escreve no papel. E eu ficava falando que a música que fica no violão, a música que vai para o disco, a música que vai para os lugares, era o que eu consigo lembrar. Então, o que eu conseguia lembrar era presente. Muito porque quando eu tive essa transição, essa passagem de meu pai, eu fechava muito o olho para não esquecer o rosto dele. Então, eu comecei a fechar muito o olho para não esquecer as músicas que estão acontecendo ali. E as que ficavam, ficavam de uma forma muito forte. E aí, Flor de Plástico, eu não esquecia. Quando a gente não esquece, faz parte da gente. Que lástima de uma flor de plástico, não há terra nesse vaso. E aí eu lembrei que eu também fecho os olhos para não esquecer o rosto do meu pai. Me diz uma coisa, Russo. Qual é o processo, como você relaciona espiritualidade com tudo isso que você está falando? Porque ao olhar um travesseiro, ao olhar um relógio e você ouvir canções, ao olhar um vaso de plástico, de flor de plástico, e essa flor de plástico se conectar com você, o que na sua racionalidade tem de espiritual? Nem no meio da entrevista chegamos, eu já tô chorando, Russo. Faz isso. Olha, que pergunta, né? Para a gente conseguir apalpar, pegar, montar isso de forma racional é tão difícil. É tão difícil. Mas vamos lá. Eu acho que a gente está fazendo as coisas aqui para quem não está aqui. Para quando a gente não estiver aqui mais. Eu acho que a gente está filmando essas coisas aqui para quando a gente não estiver mais aqui. Que vai ficar por ali, vai, hoje em dia ainda mais, né? Vai entrar por aqui. Vai chegar em você que está do outro lado, tomando café, fazendo alguma coisa. E vai sentir pedaço da gente, sentir que você também sou eu. É ela. Eu acho que de forma racional eu só consigo ver essa complementariedade, sabe? Da gente. Esquecer a cor, esquecer a barba, o olho, a roupa, as posses e conseguir entrar no sentido de que tudo isso aqui é perecível. Sim. Então, essa coisa da vida, né, esse sopro da vida, que é muito rápido, que é curto para viver depois e tudo mais, eu só consigo pensar de forma racional dessa forma, assim, porque a gente vê hoje muita informação pelo celular, pelas coisas, e passa tão rápido, e a gente se emociona, e depois a gente percebe, isso é fôlego, isso é vida. É o que a gente precisa fazer. Então, se eu fosse descrever isso, nessa relação de espiritualidade, eu pensaria mesmo que o presente, o passado e o futuro está no mesmo lugar e que a gente está fazendo as coisas para que a gente entenda, né, para que as pessoas que estão vendo a gente entendam que quando a gente não estiver mais aqui, a gente
está aqui. Tenho vontade de te chamar de louca. Mas a vontade é muita e a coragem é pouca. Passado e futuro. A gente se apega muito a isso, né? Passado e futuro. Uhum. E muitas vezes a gente esquece de viver o presente. E aí eu quero que você conte pra gente um pouco sobre aquele garoto que trabalhava numa loja de discos, que se apaixonou por um disco de Antônio Carlos e Jocafe, e aquele rapaz que depois, anos depois, recebeu uma ligação: Russinho, eu adoro o seu trabalho. E esse presente desse projeto que já está nesse caldeirão, já está sendo produzido há muito tempo, estou aqui para cobrar, inclusive, esse projeto. Eu quero saber como é que é para você se tornar também parceiro de seus grandes ídolos. Ai, o filho, né? O filho. Cara, eu perdi um pai e ganhei 2. Tá no lucro, vai. Hoje eu tenho 3. E pra mim nossa, não tem amor maior assim. A coisa que eu mais percebo é que tem um pacto. É um amor extremo aos músicos, que tem um amor extremo ao instrumento, que tem um amor extremo à canção, que tem um amor extremo ao momento, que tem um amor extremo ao que as pessoas vivem nesse momento. Então é uma cadeia de coisas. E tudo é amor. Tudo é amor. É uma passagem disso. Que vai vestindo roupas para virar músicas que podem ser sambas, podem ser rocks, reggaes, que tem essa relação. E eu acredito muito que a música brasileira está em um lugar esplêndido dentro disso tudo, porque ela escreve com muita originalidade e sem nenhuma pretensão esse processo de cancioneiro tal. E aí eu vejo que um ama o outro de uma forma tão imensa, né? É tão incrível as coisas, sabe? Com humor, com alegria, com a força do momento, de ligar. A música é tão importante que eles querem compor o tempo todo, compor, fazer, e o que é que você está vivendo, por que você fez aquilo, o que é, como é sinopse de tudo, né? Se eles estivessem ali sentados, eles estavam olhando, e depois que a gente fosse sair ali, ele, sabe o que esse negócio que você falou ali com ela, dá uma música, qual é o nome dela? Ah, a gente pode, daqui a pouco ele já ia cantar cantando seu nome. Podíamos ter e a coisa cantar. Esse te chega, menina, que eu sou tua sina, teu nego e teu pá. Venha com teu cheguendengo, que eu te faço um dengo pra te relaxar. Então eu comecei a perceber que o amor de um pelo outro fortalecia meu amor pelos outros músicos, pelas musicistas, pelas pessoas que faziam canção junto comigo. Isso me acordou, porque geralmente a banda tá aqui fazendo a música, né? E aí a música é o processo que unifica todo esse amor dentro de uma bola de fogo, de água, né? Que faz a coisa acontecer. Mas quando você pega isso e aí você joga dentro da banda, aí tem um outro processo. E eles me ensinaram a tomar banho de amor. Com isso que eu achava que eu estava dando um copo d'água para os outros. Vou te dar um bom motivo. Vou te dar meu paraquedas. Vou me dar um bom motivo. Vou me dar meu paraquedas. Então esse negócio volta. Andam dizendo por aí que você nunca vai parar pra descansar. Você perdeu o paraquedas e o parafuso você vai ter que apertar. Né? Como se você jogasse água lá nessas pessoas que estão vendo a gente e quem se molhasse era a gente. É mais ou menos o que você faz, você baiana, no carnaval, né? É um banho de amor para uma multidão. Exatamente. Só que no processo, com o Antônio Carlos Jocafe, no processo de música brasileira, é cachoeira. No do Baiana, é corrente de mar. A diferença é que vem diáspora, vem música de fora, vem roupagens que vem de povos e de relações e de leitura externa de muita gente, de muita esquina, de outras pessoas, uma leitura muito forte. A gente se doa no Baiana a ponto de perder nossa própria carne, nossa própria voz, de perder tudo em cima de um trio, de um povo que junta todo e vira um só dizendo pra gente, de uma máscara que não é a não pessoa, de um lugar que é o não lugar, de uma entrega histórica de vida que tem que estar muito enraizada, de um processo político, né?
não somente um processo político que vá para os campos partidários, de estruturas e tal, mas de dentro da gente, se entender como o outro para poder aprender como aluno. Esse mar, essa correnteza é algo que a gente tem que tomar cuidado, né, dentro disso. E na cachoeira você sabe. Na cachoeira você chega ali. É um processo de cura imenso. No baiano a gente tem cura, mas não é cura o tempo todo. Uma coisa que eu acho muito legal no baiano, que eu já ouvi você falar, se eu não me engano, numa entrevista com Caetano Veloso, Sim. é a não violência. Porque você está regendo uma multidão sem corda, uma multidão gratuitamente que está lá. Eu já tive a experiência de estar no meio do baiana, e eu nunca me senti segura numa roda, e a roda do baiano eu me sinto muito segura. Como é que fala essa palavra? Gente, é um sofrimento. Fala a verdade. Principalmente em carnaval, em rua, em espaço aberto, né? Com forças de segurança, relações políticas egocêntricas, comerciais, o dinheiro por ali, né? A mentira. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, chega uma hora que para você controlar isso tudo, entender isso tudo, é muito forte, né? É difícil, é inesperado, né? Eu sonho muito, eu tenho muitos pesadelos antes de subir no trio elétrico, assim, né? Que parece vacina, né? Salve a vacina. Você sonhou ali aquilo que te assustou muito. Quando você chega lá, seu corpo já está preparado psicologicamente para chavar as coisas. Tanto que bate palma, é só amor, ará, lererê, ei, tal. É uma entrega dentro disso tudo. Então o processo de proteção do Baiana é uma aula do público, né, do poder público, descaracterizando a política. É o poder público pelo público. Tanto que eles apontam muito para mim, abre a roda, pera aí! Aí eu organizo, aí eu vá. E eu comecei a entender essa coisa primitivista, né? Essa coisa primitiva dos nossos códigos dentro do processo do baiana, com as características da música baiana que vem de diáspora, que vem de todas essas histórias, junto com as roupas que a gente veste de música, de world music e tal. Sim. E tudo, no final das contas, são códigos. E o urro, né? Do baiano, o grito. Exatamente. Eu não entendi quando eu comecei a gritar. Eu fiquei muito assustado. Mas o meu primeiro grito foi não. Foi engraçado que uma vez eu fiz um show, era até show do Paraíso da Miragem, aí a mãe levou o filho pra ver a gente num processo, Sesc, alguma coisa assim. E aí ela chegou pra mim, assim, eu tinha cantado Que Lástima, tava super ali canção. Aí ela levou o filho todo amarradão, assim, Russo, a barbinha e tal. Aí ela falou, como é que Russo canta? Aí a criança fez... Eu falei, não, eu não canto assim. Como é que Russo canta? Aí eu entendi, eu falei, nossa, isso tá me invadindo, essa coisa tal, muito ali guiado por Benegão, né? É quase uma psicanálise que a gente faz de uns com os outros, porque a gente é preenchido por essa energia toda, a gente tem que se proteger, cara, cuidado, sabe? Cuidado pra você não quebrar, é muita emoção, a galera acha que a gente vai pra um show, faz aquilo tudo, depois chega em casa e vai num restaurante, ou vai não sei o quê, ou pega um transporte, não é isso não, gente, a gente quebra. A gente é atravessado por isso tudo, principalmente a influência que a gente tem para o público é 10%. A influência que o público tem para a gente é 100%. Por que 8 anos depois você resolve novamente trazer para os palcos o show Paraíso da Miragem? Porque num mercado como o nosso, 8 anos é uma eternidade, né? 8 anos é uma eternidade, exatamente. Eu gosto do lado B, adoro Erasmo.
Salve, Roberto. Adoro o Cassiano. Salve, Tim Maia. Né? Eu gosto dessas coisas. Tom Zé. Salve, Salve, Caetano. Caetano. E aí, isso pra mim não tem tempo. Não tem tempo. Né? Isso tudo é que faz o chão. E aí a gente consegue botar a cabeça nas nuvens. Porque a gente tem uma segurança do que está no chão. E às vezes quem está fazendo sua segurança, as pessoas nem estão vendo. Quem está fazendo a nossa segurança para poder passar a mensagem e tal. Mas são pessoas importantíssimas que estão aqui. Que sem elas. Que sem elas não estava rolando isso aqui. Então, tudo a gente vê isso. Tudo a gente vê isso. Chega a comida no prato, você está num restaurante ou em qualquer lugar, e você não está vendo quem foi que cozinhou, gente. E ela não está vendo, mas ela fez ali, ó, com as próprias mãos e lavou as mãos para aquele alho vir ali e conseguir te curar. Então, no final das contas, eu tenho uma fé muito grande dentro desse processo, justamente por isso, porque remonta uma história. O Paraíso da Miragem é um ponto de ebulição muito forte e ele fica em um momento porque a memória não tem tempo. Quando você sente memória, não é passado, presente ou futuro. Quando a gente lembra aqui, quando você que está em casa lembra aí e tem essa história, isso você não pensa, ai, como é. A memória é muito forte, ela te enche de presente. Pronto, a memória te enche de presente. Gostaria que você falasse de duas pessoas, que a gente já falou aqui superficialmente. Mas para quem não conhece com profundidade, ou quem não sabe a importância dessas pessoas que estão sempre nos bastidores, embora um seja músico e está no front, Daniel Ganjamin e Curumim. Eita, Lelê. São dois irmãos que eu sei que você tem e talvez se a sua vida não tivesse esbarrado na vida deles, a sua música seria outra. Totalmente. E eu queria que você falasse um pouco desses dois. Outra coisa engraçada. A primeira vez que eu vim pra cá, pra São Paulo, né, militância de Sound System e tal, fui demitido da loja de discos, né? Como que o cara hoje deve ter um arrependimento danado, né? Seu ex-chefe. Assim, tinha uma loja chamada Berinjela, que tem no Rio de Janeiro e que tem em Salvador, ali na Praça da Sé. Eu era doido ali pelo disco de Egberto Gismonti, branquinho, um vinil branco, lindo, Ave Maria. Tem o filho dele chorando, ele cantando, é a coisa mais linda do mundo. E aí os discos ali, né, o embalo, né, de Tenório Júnior, eu ficava ali procurando o digital. Aí ele me demitiu falando assim, Russo, eu vou pagar seu salário e não tem salário, porque você já pegou os discos. E aí eu fico vendo que você tá passando um mau perrengue e trabalha aqui, é como se fosse uma espécie de traficante, tá ligado? Que você não consegue, leva os discos, não tem o dinheiro, aí já tá devendo do outro mês, e aí a minha vida ficava aquele bololô, porque eu não conseguia viver perto daqueles discos, e quando chegava pessoas, sei lá, os orientais, os chineses, os japoneses para comprar, que eles compravam tudo de bolsa, escondendo os discos todos e levando lá para baixo, para eles não comprarem tudo e levar para o Japão a coisa. Né? Péssimo, ele via esse desespero meu, jogava por trás, escondia, atirava, ficava naquela coisa, ele via isso, ele falou, não, precisa de alguém que não tenha esse. Outra coisa que eu sofria muito, chegava aquelas famílias, né, com, sei lá, uma pessoa falecia da família, e aí eles iam levar tudo que tinha daquela família para vender no sebo. Sim. E aí era eu que olhava para saber se tinha os discos preciosos para dar um valor. Só que olha que coisa louca, dá para fazer essa metáfora até com outras coisas, gente. Não vai levar aquele peso todo nas costas de volta para casa. Então eu poderia dar um valor baixo que a pessoa ia ter que aceitar. Quer dizer, a pessoa já estava de luto, levando o disco cheio de nomes, faixas marcadas, de presença e memória. E aí no final, sei lá, tinha um disco que valia tanto e eu dava metade desse tanto por tudo. E aí a pessoa não ia levar aquele peso. O chefe realmente te demitiu tarde. Então, e eu ficava sofrendo com aquilo. Então, dentro desse processo todo, eu começava a entender, né, de música através dessas coisas. Essa loja de disco, ele me demitiu porque era para me ser músico. Então, se você é músico e tal. E aí eu vim para São Paulo com essa rescisão e tal. E aí comecei a cantar em Sound System aqui em São Paulo. A pedir DJ Magrão, posso cantar aí? Queria cantar em tudo quanto é lugar, dormir em loja que estava vazia, né? A galera falava, pode dormir lá. Uma loja antes de passar para outro domo, a gente dormia no chão, né?
E aí eu vim com a galera do Salsicha, do Caribe, né? Com todo mundo ali, MFR, a gente fazia aquelas coisas todas ali e ficava, né? Salvo por Gamão, que mora no Campo Limpo, que falou, cara, vocês estão no chão, vamos lá no Campo Limpo. Não sei o que, a mãe dele saiu da Bahia, botava farinha pra gente, com salsicha, e eu me sentia muito acolhido, a coisa enchia o coração. E a construção da gente começou a ser feita desse jeito, assim, de entender o caminho que a gente tinha que estar gerando. Foi muita insegurança. Eu acho que o experimentalismo vem disso, né? Da insegurança. E você transita muito bem, né, entre o experimentalismo e o mainstream, né? Porque o Baiana hoje é a banda da minha geração. Já te falei isso uma vez e é. E me diz uma coisa, Russo, o que o sucesso te deu? Porque você está falando aí de momentos muito difíceis financeiramente falando. E hoje você está numa situação financeira bastante confortável. Muito ou exclusivamente por conta desse seu dom, né? Dessa sua devoção à música. O que o sucesso te trouxe? O que ele te tirou também? Porque nem sempre... Eu não sei o que é sucesso não, sabe? Eu vou ser bem sincero. Eu não sei o que é sucesso não. Eu ainda não sei que gosto tem esse líquido aí não. Quando uma criança fala que você canta... Eu não chamo isso de sucesso, eu chamo isso de amor. É porque essa palavra, gente, sucesso, eu ainda não bebi para entender que gosto tem esse líquido e tal, e eu tenho entendido aí que esse líquido aí que as pessoas estão bebendo, que bebem e tal, eu não sei, eu não fui, eu não pedi isso ainda no cardápio. Eu não entendi isso no cardápio. Quando me veio, eu procuro entender o que tem naquela pessoa em si. Se é o amor, ou se nem conhece minha música e tá falando, é o barbudinho ali da tal coisa. Mas ainda não entendi esse processo. Ainda não entendi esse processo com a apropriação da palavra sucesso. Eu prefiro... naturalmente, posso mudar amanhã, porque eu tenho essa permissão, todos temos. Mas naturalmente eu prefiro... ainda não me dá nenhum tesão em pedir ou falar sobre isso dentro de mim, né? Em caracterizar sobre isso dentro de mim, olhar para mercado, sucesso... porque eu posso pegar um transporte, ou porque eu não passo fome ali da coisa, porque tudo que me faz pensar no que eu posso ter me leva diretamente para o que as pessoas não têm. Vamos deixar essa para a próxima entrevista, porque essa palavra eu ainda não sei. Mas interessante esse seu ponto de vista. Falando em próxima entrevista, para encerrar, a gente está aqui com registro audiovisual, com registro radiofônico, e teremos muitos outros, eu espero, ao longo da sua trajetória, da minha trajetória também, que a gente se reencontre. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância da difusão para a música brasileira, porque a gente mora num país que música educa. A gente mora num país que às vezes a escola não chega, mas o samba enredo cantado na avenida chega. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu tenho certeza que você vai encantar nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo. Eu adoro tudo isso. Gente, tem música que você acha tão ruim um dia, porque ela fala sobre uma separação, aí você se separa e aquela música toca no rádio. Aí você fala, foi pra mim. Então isso quer dizer o quê? A gente não estava no momento certo para ouvir aquela música. E as pessoas estão fazendo música para todos os momentos. E às vezes tem que respeitar a quinta, sexta faixa, a música que tocou ali, né? É um processo de maturidade. Todo público tem um maestro no ouvido. E o maestro é o coração, é o que sentiu. Música é sentimento que preenche o espaço vazio. Música é a certeza de que as coisas invisíveis estão por aí. Elas são extremamente presentes. Então, para mim, é a ligação direta, única e direta, de que a gente consegue preencher o espaço vazio dentro da gente e fora da gente com uma substância que educa, que faz a gente poder ensinar através de um som, através da memória e através do sentimento. A música é um intervalo que tem ali passe livre entre o coração e a cabeça da gente. É o pescoço do mundo. Tem rádio em casa? Eu tenho rádio em casa, tenho tocadiscos, tenho 2 tocadiscos, tenho receiver, tenho muitos discos de vinil, sou apaixonado por isso tudo e estou procurando cada vez mais agora ler sobre música, porque música também é livro. Russo, esse ano, não sei se você sabe, completa, né, 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil.
Que demais, 100 anos. Você sabe, não sei se você sabe, mas minha música veio de rádio. Meu pai era apaixonado por rádio. E aí tirava foto da gente na frente de um rádio, sabe? Ele, não, vamos tirar foto. Aí me botava aqui, botava minha irmã, puxava o cabelo dela e a gente tirava foto na frente da rádio. E quando você se ouviu no rádio pela primeira vez, tem essa lembrança? Foi incrível, nossa, foi incrível, foi incrível. E sempre que eu sou entrevistado por rádio, eu falo aos ouvintes e tal, passa aquela, né, de fazer esse processo. Foi incrível quando eu me ouvi na rádio pela primeira vez, foi incrível, eu fazia rádio comunitária, né, e tinha ali uma penitenciária, coisa ali, uma cadeia e tal, e a gente pegava lá. E era muito bom que eu podia falar, recebia ligação, isso é incrível, é o poder dessas ondas, né? Olha, a gente estava falando de mar e a gente fala de ondas sonoras. Nada melhor que a gente ser levado por essa correnteza. Para mim é o alicerce de toda a comunicação. O livro e o rádio. Né? Ondas quentes, ondas frias, esse entendimento. E é o que leva a gente para poder mostrar que a tecnologia humana é o que tem de mais maravilhoso. Porque quando você só ouve, a imagem quem faz é você. É verdade. Russo, eu já te disse que você é uma das mentes mais brilhantes da minha geração e é uma alegria trocar com você. Muito obrigada. Oxe, eu que agradeço. Até a próxima. Oxe, até a próxima. Até breve. Vamos. Eu tô tentando colocar o meu telefone aqui. Setembro. E aí a gente. Não, pode usar só. A pergunta falando esse ano, rádio, comemora esse. Faz só uma pergunta. Tá. Tá bom.